Gente, eu estou respirando aqui profundamente porque mais um projeto começando e projeto é igual gestar. Eu falo isso porque tenho um filho, né? Deus me deu essa oportunidade de um filho biológico. Eu falo que maternar, muitas vezes, nós que somos empresários, acabamos sendo mãe, que não é o lugar certo, né, dos nossos colaboradores, mas temos esse cuidado de querer que todo mundo se dê bem, que todo mundo ganhe bem, que cada um compre sua casa, seu carro. E você pode não estar entendendo do que é que eu estou falando de ser empresário, de ser líder, de vender, de comunicar, de ter essa grande correria, esse grande movimento na vida, o que é que vai acontecer, como vai ser o amanhã, porque até que a gente se estabeleça enquanto empresa, com previsibilidade, com a contabilidade em dia, entendendo tantas coisas e ainda assim, né, conseguir liderar, ter família, vida pessoal, social, olha, demora um tempo, pelo menos foi assim comigo. E você, Eugênio, foi assim com você? Total, Carol. Você falando o que a gente deseja para o próximo, né? Me veio aqui agora, gente feliz não enche a paciência. E é assim, eu quero que todo mundo esteja bem, né? Ganhe bem, eu quero que o meu concorrente também vença, Sim. né? Eu tenho esse pensamento. Eu acho que o coletivo ele é muito forte. Quando a gente está unido, junto, no mesmo direcionamento. E gostei dessa palavra aí, unido e junto, porque aqui no Páginas Amarelas, que está começando hoje, vamos estar todos juntos e misturados. Na verdade, todos não. Empresários, empreendedores, comerciantes, porque era assim que nós chamávamos na época, né? O guia do comércio, a Licel, as páginas amarelas, para quem não conheceu, né? Tem ali umas maiorzinhas, elas eram, né, amarelas assim, dessa forma mesmo. E quando você queria procurar um empresário, uma empresa, enfim, você vinha aqui, olhava a letra igual um dicionário e vamos pensar, por exemplo, se eu quisesse achar vestido de noiva. Ou será que seria só noivas? Já está acabando aqui, não estou achando o N. Tem que deixar isso marcado quando eu for fazer isso, viu? Enfim, e aí aqui nós acharíamos diversos profissionais e empresas que trabalham com vestidos de noivas. E por que eu trouxe isso hoje? Porque o meu primeiro convidado, ele trabalha com esse mundo de sonhos, né? Não só para noivas, mas também para debutantes. Então hoje eu abro mais um projeto, né, para elevar o nome, principalmente para quem já me conhece, sabe a minha crença, para elevar primeiro o nome de Jesus, que foi quem permitiu e proporcionou que nós estivéssemos aqui hoje. E isso é real e que a voz de cada empresário, de cada profissional, de cada pessoa que vem até aqui, possa chegar aonde for da vontade dele. Que nós, enquanto empresários, prosperemos, porque somos, sim, a mola mestre, né, para estar aí pagando esses impostos, né, e provendo tudo isso. E aqui é esse lugar de empresários, e hoje eu recebo o empresário dos sonhos das meninas e das mulheres. Eugênio, seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse das suas duas Perfeito. empresas, contasse um pouquinho do que você faz hoje, onde você está, e eu tenho um monte de perguntas aqui para você. Perfeito, Carol. Eu me chamo Carlos Eugênio. Eu estou no mercado de eventos, né, há mais de 10 anos. Sou especialista hoje em noivas e debutantes. Focamos muito nesse quesito, entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade. E eu sou hoje apaixonado pelo que eu faço. Eu amo atender as minhas noivas, eu amo estar com as minhas debutantes, e isso foi um divisor de águas, inclusive, quando eu entendi essa necessidade de atender as expectativas dela num todo e sonhar junto e entregar o meu melhor. Então, eu sou Carlos Eugênio, trabalho com noivas
e debutantes, e é o que eu sei fazer. Gente, e por incrível que pareça, ele não começou assim, ele começou na fotografia. Conta um pouquinho dessa história, como é que foi transicionar da fotografia e decidir empreender nesse mercado bridal? Foi. Eu costumo dizer que foi muito natural, Carol, porque vou contar uma historinha. Conte. Antigamente, e aí eu não vou entregar a idade, toda loja de noiva ela tinha um fotógrafo que alugava um espaço para oferecer o seu trabalho, né? E comigo começou assim. Eu trabalhava dentro de uma loja de noiva, aonde eu vendia os meus serviços de fotógrafo, e aí surgiu uma oportunidade. E eu, como empreendedor que sou, costumo dizer que cavalo selado não passa duas vezes. Peguei a oportunidade, eu comprei alguns vestidos de noiva dessa dona dessa loja, que ela é minha amiga até hoje, e ela me passou um ponto comercial que ela tinha, e eu iniciei, literalmente com a cara e a coragem. Era um corredorzinho, eu lembro até hoje, uma loja muito pequena, muito simples, lá em Taguatinga, concorrendo com gente grande, com estoques incríveis, e eu ali com meu estoque de 20 vestidos de noiva, algo muito pequeno, mas eu tinha um objetivo, eu sonhava grande. Então, aos poucos, né, eu acredito assim, Deus não coloca nada no nosso coração que a gente não possa realizar. Então, eu perseverei, eu batalhei, eu fui resiliente, eu fui, acima de tudo, persistente, e eu alcancei um lugar de destaque. Então, mas assim, o meu começo ele foi muito simples, muito dolorido, cheio de traumas e dores que a função de empreender ela nos expõe, né? Nos Sim, deixa frágeis e vulneráveis. é verdade. Você falando em Taguatinga, lá tem a rua, né, das noivas, na verdade a Comercial Norte até hoje É um bairro, né? é o bairro das noivas? Começou uma rua, mas hoje é um bairro todo de noivas. E você tem hoje a questão das noivas, mas tem a Isabelle também. Explica um pouquinho para a gente diferenciar o que é a Eugênio Noivas, Eugênio Bride e Aham. a Isabelle Noivas. A Isabelle, ela é a pioneira, né? Ela é a primeira loja, aonde tudo começou. É uma loja que hoje ela tem dois segmentos, o nupcial, né, para as noivas, e o de debutantes, que foi onde a gente ganhou notoriedade assim no mercado, porque o nome Isabelle Noivas, com essa terminação, ganhou tanta força com debutante, hoje nós somos referência em debutante. Então, agora, recente, pouco menos de um mês, nós dividimos as operações. Hoje a gente tem dois espaços, o espaço de noivas e o espaço de debutantes, porque debutante cresceu muito. E assim, algo que a gente abraçou e investimos em marcas e estilos internacionais que deu super certo. Então, hoje, quando você fala no mercado de debutantes, nós somos referência, tanto na região centro-oeste, como no Brasil. Hoje nós atendemos clientes do Pará. Que Você legal. imagina, vem gente de São Paulo, que é um lugar gigantesco. Atendemos gente de Minas, da Bahia, do Piauí. Então, a marca hoje ela é firmada e conhecida mais no quesito debutante. De contrapartida,
surgiu a necessidade, e aí foram as próprias clientes que sempre falavam assim: Carlos, eu quero uma loja exclusiva, você tem que ter uma loja exclusiva, a gente não quer ir até Taguatinga, é distante. E aí é onde eu pensei na Carlos Eugênio Bride. Foi uma ideia de montar algo menor, intimista. Foi o primeiro projeto que a gente fez com um arquiteto, foi a Mariana, foi incrível. Fizemos uma loja toda pensada no acolhimento, na experiência, acima de tudo. Não que as outras lojas não tenham isso, mas é um cuidado maior, é uma atenção redobrada. Então, as pessoas falam muito em luxo. Eu tenho uma visão de luxo totalmente diferente de caro, por exemplo. Luxo, para mim, é atender quem eu me conecto, atender quem eu quero atender. E na Bride eu consigo isso. Eu consigo ter esse feeling com a minha cliente, eu consigo atender pessoalmente. Nas outras lojas eu não consigo. A demanda é muito grande. Então eu consigo dar essa atenção um pouquinho maior. Individualizada, né? Individualizada. Agora, só antes da gente chegar já nesse ponto que é tão árduo, né, e demorado para chegar, e que bom, parabéns por ter chegado até aqui, mas quais foram as principais dificuldades lá do início? Clientes, fornecedores, o mercado? Esse é um mercado muito severo. Eu costumo dizer que ninguém está para brincar. É uma competição acirrada, todos os dias. O início, eu tive essa dificuldade, primeiro, encontrar fornecedores. Nem todo mundo quer vender para uma loja pequena. Havia uma marca que era líder. Ela vendia para todo mundo. E ela não quis vender para mim. Tem um episódio assim que eu conto, algo que me feriu muito. Eu fui no lançamento deles e o gerente me deu uma revista dos catálogos, né? Aí veio o representante que fazia a cidade na época e ele me tomou essas revistas. E eu fiquei muito chateado, muito chateado. E eu prometi para mim mesmo que eu ia dar a volta por cima, que eu não seria uma loja insignificante, que eu seria uma marca conhecida. E isso me deu força, me deu gás e eu trilhei, né, de certa forma, esse caminho que me trouxe até aqui. Hoje nós não queremos comprar essa marca. Hoje essa marca quer nos vender, nos oferece tudo que eles têm de luxo, de mais exclusivo, e nós não queremos. É uma dor, de certa forma, que foi sanada, mas isso fala muito sobre não subestimar as pessoas. Sim. Todo começo, eu acho que ninguém começou grande, né, Carol? Ninguém, você vai pegar lá o Bill Gates, você vai pegar os grandes trilhardários. Ninguém começa tão grande, a não ser que seja herdeiro. Então, hoje eu aprendi a não subestimar as pessoas. Eu levo a minha história, assim, com muita seriedade. A pessoa que ela começa a empreender hoje, ela está vendendo doce na rua, ela está batendo de porta em porta, ela está vendendo produto de beleza. Eu sou, assim, um incentivador, porque o meu começo ele foi isso, ele foi muito, muito simples, muito pequeno. E eu cheguei até aqui com muito esforço.
Isso que você trouxe, né, de naquele dia eu me senti mal, né, machuca. Só que tem determinadas situações na nossa vida que, por mais que elas pareçam ruins, eu falo que Deus ele usa até o burro, né, quando ele quer dar uma movimentada. Então, aquele fato que te doeu te motivou e a raiva não tem problema se você direcionar para o lugar Sim, certo, né? É muito exatamente. importante que vocês entendam isso também enquanto empresário, ou você que quer alguma coisa, alguém fala, você não vai conseguir, aí você fala só de raiva. Não é só a raiva, o desejo está no Não. nosso coração, mas a raiva, ela nos projeta, se ela for usada do jeito certo, nos faz chegar a lugares. E o que de bom aconteceu foi que você acabou até de trazer, eu ia te perguntar, mas você me respondeu. E como você trata esses pequenos empreendedores, esses iniciantes, mas você já trouxe a resposta, ou seja, você não precisou se vingar em outras pessoas, Não, de porque forma pessoas alguma. feridas, assim como esse cara, porque é surreal pensar que alguém tira de alguém revistas da mão, né? E o fato, talvez, de você não querer comprar, é porque realmente não é nem por vingança, é porque os Não, princípios e os sim, valores não se não conectam. se conectam. E era uma marca muito grande. E ela saiu do cenário nacional e agora ela retornou. E olha só, recentemente eu recebi uma visita de uma representante e ela falando que queria os produtos da marca na minha loja. E assim, hoje eu sou muito bem resolvido com as marcas que eu represento. São marcas familiares, tudo que eu represento é porque eu compro aquela Uhum. ideia. Por exemplo, nós representamos algumas marcas do grupo Moncherry, que tem renome internacional, são marcas de qualidade, e quem representa eles no Brasil, que é o grupo Tutti Esposa, tem essa pegada familiar. E eu me conecto com isso. Eu sou muito família. Hoje a minha família trabalha comigo, todo mundo trabalha nesse universo de eventos. Eu consegui trazer todo mundo e ter esse. Eu sou realizado por isso. Então, quando eu vou representar uma marca ou escolher uma marca, eu busco entender a história dela. E se não faz sentido para mim, não trago. Eu gosto de vender verdades. E isso é muito importante, né? Porque a gente percebe quando a marca, quando a pessoa tem aquilo ali só para levantar um dinheiro e vai fazer outro negócio, mas um negócio que realmente cresça, ele tem que fazer sentido para você, Tem que fazer né? sentido. E tem que ter significado, né? A família tá junto é porque você acredita no negócio a ponto de trazer pessoas que você ama para estarem juntos sonhando esse sonho, né? Com certeza. Um dos princípios que eu passo para minha equipe é a gente não fazer venda por venda. Eu costumo dizer que há empreendedores e estelionatários da profissão. Como assim? A partir do momento que eu entendi que existe um preço a ser pago, mas existe um valor a ser agregado, porque preço e valor são totalmente diferentes, hoje eu consigo entregar o meu melhor. Quando eu pego um vestido de noiva e fecho com uma cliente, eu preciso ter uma escuta humanizada para entender porque, veja bem, as pessoas que nos acessam normalmente nunca casaram, elas não têm vivência. Então, se eu não estou atento a entender, porque às vezes também ela não sabe o que ela quer. Ela tem ideia do que ela olhou na internet, ou ela já foi num ateliê, provou alguma coisa, mas ela não sabe. Ela não entende de costura, ela não entende de corte, ela é leiga no assunto. E eu, como profissional, eu tenho que direcionar ela para o melhor. Óbvio que eu não vou imprimir o meu gosto, é o dela, mas eu tenho que refiná-la. Eu tenho que mostrar para ela
que é possível, aonde a gente consegue mudar para otimizar, para que fique melhor. Então, quando eu entendo isso e eu tenho essa escuta, e aí vem a parte que eu amo. Quando nós entregamos um vestido, a noiva leva para casar, retorna para nos devolver, eu quero ouvir o que aconteceu. Como é que foi? Normalmente vem a mãe, o pai, a irmã, um parente, porque a noiva já está Na lua de em lua mel. de mel. Então, eles sempre contam, nossa, foi um sucesso. Depois a noiva manda mensagem agradecendo. Isso, para mim, não tem preço. É a parte do valor. É torcer para que dê tudo certo, é entregar o melhor, não ter barreiras para realizar aquele sonho. Então, eu espero hoje, com esse nível de conhecimento que eu tenho, alcançar essas noivas. As noivas que eu vou me conectar e eu vou amar fazer o vestido delas. Falar em fazer vestido, além das marcas, que inclusive são marcas internacionais, que você representa, você tem a sua confecção, a marca própria, não é Tenho minha isso? marca própria. E o que realmente define o seu espaço? Né? É essa junção? Como é que você enxerga quando você idealizou? Você gosta mais da parte de criar ou não? É esse mix mesmo? É um mix, na verdade, Carol, porque eu tenho noivas de todos os estilos, de todos os gostos, de todas as culturas. Então, eu quero ser plural para elas. A noiva que quer um modelo X, tenho ou faço. Hoje, o prêt-à-porter, ele é muito confortável. Ter um estoque, ter as marcas internacionais, é muito confortável já ter algo pronto para que a noiva visualize e tenha esse primeiro contato. Mas o sob medida ele é mágico. Então, existem níveis de noiva. A noiva mais ansiosa, ela jamais vai conseguir fazer um sob medida. A noiva que não é tão ansiosa, de repente, ela vai enfrentar todas as etapas de um sob medida e vai entender no final. Acontece muito da noiva ficar muito ansiosa quando faz a primeira prova, porque ela não vai provar uma coisa tão pronta. Ela vai provar alguns esboços. Então, quando isso acontece, elas já ficam receosas. E aí é sempre a mesma pergunta. Carlos, vai dar tudo certo? Tem certeza? Estou ansiosa, estou preocupada. E aí cabe a gente ter essa sensibilidade e acalmar a noiva. Falar, olha, eu tenho 12 anos de mercado, quase 13 anos agora, e eu nunca deixei de entregar uma noiva. Então, isso acalma elas. Elas entenderem essa bagagem que a gente tem, esse know-how que a gente carrega e saber que a gente está junto. Eu não sou um oposto, eu estou ali junto com ela. Então, acaba que vira um processo gostoso, tá com ela toda semana, de 15 em 15 dias, ali fazendo as provas. Isso é gratificante e se torna leve. Maravilha, o que é o mais importante, né? Eu falo que quando a gente faz o que gosta, é realmente algo mais leve. Não que seja fácil, Não, de mas é forma alguma. gostoso e é leve. Falando nisso, você falou das noivas de primeira viagem, né, que estão se casando a primeira vez. Lembrei de uma amiga em comum, porque o empresário tem disso, né? A gente vai se aproximando, né, dos clientes e se tornando amigos. Você vestiu a doutora Roniz. Sim. E ela não é o primeiro casamento, por mais que seja o único casamento. Não foi a primeira vez que ela se vestiu de noiva, certo? Conta um pouquinho dessa experiência, que também é algo que tem pessoas que gostam tanto do casamento, mantêm-se casadas, e o casamento deles é lindo, né? Eles são um casal maravilhoso, eu os conheço, e aí quando eu vi ela ali se casando, e ele
foi num cavalo e tudo, algo assim sensacional. Um Conta conto de como é. fadas, né? O que eu acho que 90% das mulheres sonham com isso desde muito pequena. E a Ronis foi, assim, uma surpresa agradável. Ela me encontrou nas pesquisas dela e foi conexão no primeiro contato, assim. Ela buscava um vestido, você sabe, a Ronis, ela malha, né? Muito. Então ela tem um corpo escultural e ela falou assim, Carlos, eu quero algo que modele, eu quero algo que me deixe assim linda, confortável, modelada. E não foi difícil fazer o vestido dela. A Ronis é uma pessoa simples. Eu falava assim, Ronis, vamos colocar um bordado com cristal, não sei. Não, Carlos, eu quero o mais simples. Vamos colocar um bordado, mas nada tão rebuscado. E foi uma delícia fazer o vestido dela. Eu fui fazer o personal bride dela também. E ela me recebeu super bem. Acabou que tive que dar uns pontinhos no vestido dela na hora. Olha que bom que eu fui. E ela falou, ai, Carlos, amando tudo. E assim, uma segunda experiência. Sim. Às vezes a noiva ela não teve tudo que ela sonhou no primeiro casamento. E aí agora tem essa possibilidade que tem virado tradição da noiva renovar os votos. E aí você faz tudo com a pompa que você sonhou e quis. Então, essa versatilidade é incrível e está cada vez mais usual a renovação de votos. Então, eu acho muito válido, muito válido. Dentro dos sonhos, tudo é possível. Sim, achei lindíssimo. É bom para quem gosta, para quem quer. E a gente vê a congruência ali, né? É realmente algo sincero, real. Há aquele amor, por mais que muitas de nós, né, não acredite mais. E acontece, eu espero assim, que cada dor, né, desse casamento que terminou, porque não é fácil para ninguém, você tem noivas que também já se Sim, divorciaram, deve ter noivas que divorciaram, voltaram e casaram de novo. muito. São histórias, nós colecionamos histórias, na verdade. E eu adoro ser ouvinte. Às vezes, as noivas têm elas querem conversar, elas só querem mostrar as expectativas delas, elas querem ter esse momento de família mesmo. Acontece muito da noiva ir com a mãe, com a tia, com a sogra, com a irmã, e é um momento familiar. É um momento de celebrar com as pessoas que a gente gosta. Então, o nosso ateliê, ele tem um espaço para receber todo mundo. A gente faz o first look também, que fica incrível. Muitas das noivas nunca vestiram nenhum vestido. Às vezes é a primeira experiência. Então, ter essa sensibilidade de deixar esse momento ímpar e com a magia, com algo que vai marcar a vida delas, para mim é, é o mais importante. Ter essa cliente que vai ter essa memória afetiva da gente, né? Você imagina, eu sempre falo para as noivas terem o cuidado na hora de escolher o vestido, de fazer esse exercício de pensar como que elas imaginam ver o álbum de fotografia delas daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos, como que você imagina que vai estar a moda? O que você imagina que vai estar em alta? Então, às vezes, as pessoas se pegam muito em modismo. E modismo ele é sazonal.
Ele está aqui. Tô entendendo. Você está falando que lá na frente pode ser que algo que seja só uma tendência agora passe a ser ridículo. Falar, nossa, me casei dessa forma, é isso? Você já Exatamente. faz essa projeção na mentalidade dela para que ela tenha uma experiência positiva agora e também quando estiver mostrando para os filhos, para os netos, é isso? Exatamente. A gente tem que prestar muita atenção. Eu falava há pouco de estelionatário da profissão. Né? Eu acho que são essas pessoas que não têm esse feeling. É venda por venda, Sim. ter esse cuidado com o cliente de mostrar algo que ela não vá se arrepender. Algo que veste bem, que tem um caimento bom, que seja um tecido. Vou usar um exemplo. O estilo do vestido da Lady Di. Ele volta toda a Sempre. temporada. Sim. Todos os anos há releituras daquela manga bufante, daquele tecido de seda. Você veja, era um vestido minimalista naquela época. E hoje o minimalismo veio de 2010 para cá, voltou com tudo e não vai mais. Então, veja bem, existe essa diferença. Isso é moda. Moda fica, é eterno. O modismo ele é sazonal. Ele vem, faz um barulho e vai embora. Então, o que eu quero? O que a minha noiva quer? Ela quer ver as fotos dela daqui a 10 anos com arrependimento? Então, a gente tem que ter essa reflexão. Sensacional. Então, eu tenho esse cuidado também. Falando em, você falou daqui 10 anos, eu vou voltar um pouquinho, não tem 10 anos ainda, mas a pandemia para esse mercado dos eventos, de noivas que tinham festas, precisavam estar, imagino que tenha sido um impacto. Eu, na época, trabalhava com treinamentos e foi, assim, impactante para mim, de hotel já pago para acontecer o treinamento, e foi daquele jeito. Hoje, o mercado realmente, o de eventos teve um grande impacto. O tipo de consumo hoje dessa noiva, dos eventos, é diferente? Há realmente um antes e depois? A pandemia, o que mudou na cabeça do cliente? Aí eu vou só continuar. Uhum. Houve realmente uma mudança na cabeça desse cliente, na forma de consumir, o que eu gasto, como é? Total, Carol, total. Pandemia foi cenário de guerra. Então, literalmente, quem sobreviveu teve que mudar. Hoje, por exemplo, eu consigo acessar noivas de todo o Brasil com a questão do online, por exemplo. A gente consegue fazer as videochamadas e eu já consigo ter uma interação com a noiva sem ser presencial. Então, isso veio com a pandemia. Mas durante a pandemia, quem se manteve, porque foi muito árduo manter um comércio com as portas abertas, foi muito complicado. Eu lembro que na rua que a gente ficava, 10 lojas fecharam, em pleno ápice da pandemia. E veja bem, fomos os primeiros a fechar e os últimos a abrir, porque mesmo depois que o lockdown passou, os eventos eram restritos. Então, as pessoas faziam um casamento para 10 pessoas. Eram mini eventos. Logo, as noivas não queriam investir tanto em uma roupa mais luxuosa. Eles queriam algo menor. E aí também surgiu a tradição de eventos menores. Agora tem retornado os eventos para 100, 200 pessoas, mas ficou muito 50%, 50%, porque tem para todos os gostos. A noiva que quer um casamento para 400 pessoas e a que quer para 20, 30. Então, isso é resultado da pandemia. O que a pandemia trouxe de inovador, além dessas tecnologias, hoje a gente tem plataformas de leads,
a parte a parte de internet, de mídia social, também cresceu muito. Pós-pandemia, não tinha, aliás, antes da pandemia não tinha tanto marcas no Instagram fazendo publicidade, acessando esses clientes de mais longe. Eu vejo que na minha região as lojas elas tinham muito esse comodismo de aguardar o cliente de porta. E agora não, todo mundo foi para a internet, todo mundo tem um pouco de blogueiro, todo mundo fala bem, desenvolve um texto e acessa novos públicos. Então, quem não se adaptou a isso ficou, né, para trás. Sim. E, inclusive, o Páginas Amarelas é exatamente isso, né? É uma inovação, porque nem sempre, gente, inovação tem a ver com tecnologia, né? Inovar pode ser fazer o que foi feito lá atrás, de uma forma diferente. E o Páginas Amarelas lá atrás era isso, um acervo, né, de empresários, só que agora nós somos um acervo vivo, onde você pode conhecer o empresário, entender, aqui os empresários eles virão por indicação de outros empresários, para que a gente tenha essa corrente do bem, para que você saiba que é um fornecedor, você é noiva, que está buscando um profissional, um dono de loja de noivas ou o designer do seu vestido. Então, você vai ter a oportunidade, esse cara está aqui, está sentado, está colocando, né, a cara dele diante da internet. Nós estaremos no YouTube, no Spotify, e também no Instagram e onde mais, né, desejar que for a vontade de Deus que cheguemos, mas para você conhecer esse profissional além do jaleco, essa empresa, essa marca, né? E isso é muito importante. Então aqui ainda tem-se esse benefício, né, de nós também fazermos as pesquisas, porque muitas vezes, né, Eugênio, o cliente, o consumidor, ele não leva em consideração olhar ali as avaliações, em buscar uma referência. Muitas vezes você ainda continua seguindo quem está com muitos seguidores ou o que a internet diz. É importante que você entenda o que tem por trás da marca. É isso que a gente quer mostrar aqui. E falando em valores, você diz que honestidade é inegociável. Como é que isso se retrata dentro da sua liderança, dentro da sua empresa? Por que isso é tão central na sua forma de liderar? Carol, eu sou de família católica, apostólica, quase romana. Os meus pais, eles nos criaram nesse ambiente, eu e a minha irmã, e dentro de um cenário muito simples também, um início de vida muito simples, com poucos recursos. Os meus pais nunca deixaram de nos ensinar princípios. E o da honestidade foi um grande, eu não digo pilar, eu acho que foi um alicerce. Nós criamos toda a fundação de quem somos dentro desses pilares e dentro desse alicerce. Porque eu lembro da minha mãe falar que a gente tem que ser leal, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser verdadeiro. Mentira lá em casa não podia, não tinha. Minha mãe falava, por mais que doa, diga a verdade. E esses são os ensinamentos da minha casa. Não que tenha sido perfeito ou que não houve falhas, mas esses são os meus princípios. Eu cresci com essa educação. Se você não tem, você não pega de ninguém. Você economiza, você junta, você pede e você alcança. Então, isso foi muito importante na criação de quem o Carlos Eugênio e as minhas marcas são.
além de tudo, muito paciente. Eu tenho paciência. Agora vai completar 13 anos, né, que eu tenho a marca, e eu soube esperar. Eu soube o momento certo que chegasse a minha vez. Eu não quis que a loja X fechasse as portas, que a loja Y, que o estilista tal falisse. Não, eu quis que chegasse a minha vez e o meu lugar ao sol eu conquistei. Eu busco, eu falo que alcançar o sucesso não é difícil. Dá trabalho, mas não é difícil. Agora, manter, isso dá trabalho, isso é difícil. Manter o sucesso, e se você não for de verdade, você não mantém. Você não finge bem uma coisa há muito tempo. Você, na primeira reação, você entrega quem você é. Então, se eu não tenho essa verdade comigo, e se eu não acredito, eu seria uma farsa. Sim. Né? Então, hoje a gente vive no mundo das pessoas que falam bonito, mas vivem feio. Então, com a minha base familiar e tudo que os meus pais me passaram, eu aprendi a não ser essa pessoa. A pessoa que sobe um degrau na vida e aí não quer dar bom dia, não quer dar boa tarde, entra no elevador calado, menospreza as pessoas por classe, por cor, por gênero, enfim, coisas supérfluas. Então, eu busquei viver essa verdade. Carlos Eugênio é Carlos Eugênio acessível, de riso fácil e uma pessoa que aprende todos os dias. Eu não sei todas as coisas, eu busco me aperfeiçoar. Então, eu chamo isso de ser de verdade. Eu busco ser essa pessoa todos os dias. Acerto? Não. Esse é o ponto que eu quero falar agora, inclusive. Você fala muito sobre o medo de errar, mas o que você aprendeu errando e ousando? Carol, eu tenho uma amiga, a Rebeca Moura, que a gente conversa muito sobre empreender. E ela me falou uma coisa que ficou martelando no meu juízo assim durante um tempo. E eu contando as minhas dores do dia a dia, e ela falou assim: Carlos, pro bem ou pro mal, pro sucesso ou pro fracasso, é você, nas suas empresas. E se você errar, tudo bem, a gente erra, mas vamos aprender a errar rápido. Erra e logo conserta. Então é assim, e eu complemento, se cair, sacode a poeira e levanta. Então resiliência hoje é uma palavra ímpar. Nunca a gente vai ser 100%. Não dá, né? Humanamente não dá, eu não tenho essa pretensão. Eu quero ser o melhor que eu estou conseguindo agora. Infinitamente melhor, todos os dias. Mas eu estou competindo comigo. É sobre mim. Quando eu iniciei a vida de trabalho, né, a minha carreira, eu comecei dando aula. Olha que tudo a ver, né, com o que eu faço hoje. E quando eu fui dar aula, eu era um professor mais ou menos. E eu falei, eu não quero ser um professor mais ou menos. Eu quero ser um professor excelente. E quando eu encerrei a minha carreira de professor, eu era disputadíssimo nas escolas, porque eu já era coordenador, eu já abria cursos, e aí eu era professor de línguas, de inglês.
e eu recebia comitivas, e então foi um crescimento assim. Então, eu sempre quis ocupar bem o meu espaço. Eu nunca quis ser um desperdício de tempo para ninguém, ou um desperdício de dinheiro para o meu chefe. Ganhar um salário ali, a gente faz por merecer, tá ali todos os dias, mas isso não é mérito. O mérito é você fazer mais, entregar mais, ser bom no que você faz e ser honesto, né? Sim. Ser verdadeiro. E vai errar quem estiver fazendo, porque quem não está fazendo nada Nunca vai não errar. erra. E o que você aprendeu? Qual foi o momento da sua vida, né, que comprovou que ousar, né, vale a pena? Carol, foram vários momentos, na verdade, porque sempre que hoje eu tenho uma gerente financeira e ela puxa muito minha orelha, assim, porque ela fala que eu faço as coisas sem pensar. Me defendendo aqui. Eu não faço as coisas sem pensar. Eu acredito nas oportunidades. Existem oportunidades que elas nunca mais se repetem. Então, por exemplo, agora recentemente, pegar a terceira loja. Ela fala que eu só vou, né? Eu digo que eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Tem dado certo. Óbvio, especialistas em finanças. Eu estou totalmente errado. Mas eu tenho essa perseverança. Eu não descanso até dar certo. Isso eu aprendi com o tempo, a ter essa persistência. Então, esse caso dessa loja agora, por exemplo, ou depois de ter fechado já a coleção do ano todinha, eu pegar uma marca nova para trabalhar. Também foi um pouco inconsequente, mas eu chamo de ousado. A gente nunca erra querendo errar. Então, eu sempre busquei ser assertivo. Hoje, quando eu erro, eu quero errar muito rápido e corrijo para que os resultados venham. Os frutos, eles vêm, Carol. Se você tiver perseverança, se você tiver força de vontade e 99% de transpiração e 1% de inspiração, dá certo. A fórmula, não existe uma fórmula de bolo, né, que vai funcionar para todo mundo, mas comigo é sempre assim. Então, sempre que eu tenho um novo projeto, sempre que eu tenho um novo desejo, eu faço dessa maneira. E funciona. E funciona. Eu ia te falar sobre a questão do erro, erro, erro. Nós mulheres, né, a gente já vem com um genezinho de culpa, né, de erro, e é um sofrimento. Você lida com várias mulheres, imagino que compreenda disso, mas enquanto empresários, pessoas, uma coisa que me fez compreender diferente, eu não acredito que exista erro, né? Eu concordo. E porque é nesse momento que a gente aprende a fazer diferente. E quando a gente sempre assim, eu quero errar, aprendeu, viu que não era dessa forma, qual é o novo formato? Porque já é tão desafiador liderar, ter que pagar as contas, ter que, né, lidar bem com os clientes, estar passando por inúmeras situações e ter essa força. Então, quando a gente acaba, né, tendo uma decisão ou uma atitude ou um comportamento que não foi o melhor, seja ele para a empresa, seja ele por colaborador, ou até para a nossa família, às vezes, estar ausente em virtude de outra coisa, já é muito peso, porque olha quantas coisas nós fazemos, e é como você falou, né? Nós não vamos acertar sempre. Claro que com o tempo, com o dinheiro facilitado cada vez mais, é muito mais fácil você tomar decisões assertivas. Experiência, né? Né? E eu digo que com as contas ok, muitas vezes a gente não tem como mandar
alguém embora. Tudo isso tem que ser muito pensado. Tudo isso são decisões, são linhas muito tênues. Tênues, verdade. E como é que você consegue, com equipe, manter esse pessoal motivado, manter um time alinhado? Como é que funciona? Eu costumo dizer que é o desafio do século. Gestão de pessoas é a parte mais desafiadora, assim, de um empreendimento, porque hoje eu tenho 12 funcionários, todas mulheres, e me orgulho muito de trabalhar com mulheres. Mas tem a página 2. São 12 personalidades, todos os dias, lidando com humor, com problemas de afinidade. Ai, mas fulana falou um tom acima comigo. E são coisas desse nível, de que eu fico refletindo e rindo depois, porque eu não entendo. Mas é muito divertido remediar, porque eu sou ouvidos, né? Eu, quando resolvi empreender, eu usei os meus antigos chefes como professores, porque não todos, claro, mas tem aqueles que ensinam a gente a como não ser. E eu quis ser uma pessoa acessível, eu quis ser uma pessoa ouvinte, estar ali para levar uma solução e não difundir o problema. Eu não estou atrás de quem errou, eu estou atrás de como a gente vai resolver. Quem errou, depois a gente conversa, a gente vai Não vai mudar entender. nada agora saber quem Mas vamos errou. resolver. E lidar todos os dias com isso é complicadíssimo. Mas isso deixa a gente mais forte. Hoje eu sei lidar melhor. Eu sempre falo para as meninas que eu estou eternamente medicado. Porque quando você está à frente da situação, você tem que ser... Você não pode tomar lado, você tem que medir as palavras antes de qualquer coisa. E aí eu faço uma referência em liderança. Eu acho que eu não quero ser um chefe, não quero ser aquela pessoa que tem arrogância, que age por impulso, que pune o tempo todo. Então, eu quero ser a pessoa que elas vão ter confiança. Muitas gostam de me contar a vida e pede um conselho. E, assim, eu sou esse cara. Eu sou o amigo dos meus amigos, parceiro das minhas funcionárias, que elas sabem que podem contar comigo. Tenho os meus dias, não é todo dia que a gente está bem, 100%, mas elas também entendem. Esses dias eu cheguei e não estava tão bem, e quando eu cheguei na minha mesa tinha um café da manhã com um bilhetinho. Isso fez o meu dia ser melhor. Então elas tiveram esse cuidado, essa atenção de entender que eu não estava bem e tentar melhorar o meu dia. Então é sobre isso. É como a gente toca a vida do outro. Exato. É desafiador? Todos os dias, todas as horas. Mas é prazeroso. Na minha jornada como pessoa, isso diz muito sobre aonde eu quero chegar. Então aproveita que a pergunta é exatamente essa agora. Ainda tem sonhos para a Muitos. Isabelle, para Eugênio, bride, para a Isabelle noivas? Onde que você quer chegar? Total. Eu acho que sonhos são combustíveis. Se a gente não sonha, o nosso motor para.
Então, eu estou o tempo todo sonhando. E eu estou o tempo todo realizando. Agora eu tenho um projeto de uma loja nova, em uma cidade nova, que vai ser incrível, assim. Eu já estou começando a fazer a curadoria das marcas, porque, para quem não sabe, quando a gente representa uma marca internacional, a gente representa ela numa região e a gente não pode representar em outra, porque tem outra marca ali que representa também. Então a gente não pode Entrar no mercado, né? exatamente invadir ali as divisas de outros lugares. Então eu estou fazendo essa curadoria com muito carinho. Eu estou me preparando agora para fevereiro, retornar a Barcelona também, para assistir os desfiles das novas coleções. Então, vem muita coisa legal. Então, os sonhos não param, em momento algum. Então podemos esperar muita coisa aí da Eugênio Braide e também da Isabelle Noivas. Você acredita, enquanto profissional dessa área de eventos, de noivas, que ainda tem espaço para inovar, tem novas oportunidades, vem coisa nova por aí, ou é algo bem tradicional, ou você tem visto essa evolução com o tempo? O mercado ele é resistente, né, Carol? O tempo todo, o novo e o tradicional, eles se chocam. Mas uma bobagem, porque eles deveriam andar juntos. O clássico é para quem gosta de clássico. O moderno é para quem gosta de moderno. E tudo bem, tem público para todo mundo. Eu falava há pouco que eu não tenho essa pretensão de ser essa marca gigantesca, porque eu não tenho a pretensão de atender todas as noivas. Imagina, eu nem consigo. São muitas, muitas noivas todos os dias. Tem gente casando. Eu não consigo atender todo mundo. Então, para isso cabe a concorrência, ter um fornecedor, ter um concorrente com uma qualidade. Eu sou o primeiro a incentivar. Eu acho que o mercado está aí, o bolo ele é servido todos os dias. A gente tem que buscar a nossa fatia e não ficar se reclamando. É tão engraçado quanto a gente está conectado, porque o que eu ia pedir agora é que você deixasse realmente uma mensagem para esse novo empreendedor, novo empresário que gosta do mundo da moda, que quer, mas que chega um ali e diz: não, peraí, não tem mais espaço. O que você tem de mensagem para alguém que queira empreender nesse ramo? Carol, hoje eu vejo que quem está iniciando, como eu há muito tempo, as pessoas buscam resultados rápidos e lucratividade também. Com isso, eles acabam baixando o preço, a precificação do seu produto. Isso gera uma... Como que eu posso falar sem... Um gargalo mesmo, né? Exato. Ali na frente pode ser que ele vai fechar justamente por essa concessão, por essa prostituição nesse momento. Eu ia usar essa palavra, Carol. Então eu usei para ele, tomara que não cortem. Mas isso num respeito, gente, em todo negócio é como se eu tenho aqui, eu vendo bolo e todo mundo sabe que para ter um bom bolo, né, eu preciso de ingredientes de qualidade. Exato. Só que aí tem alguém ali que, porque a gente precisa lucrar, não é só o preço. Então chega alguém no mercado que faz isso diferente de uma forma e ele está fazendo mal para ele, porque daqui a pouco ele não se sustenta. Então, essa pessoa que inicia, ela tem que ter... ela tem que ter essa percepção de que quantidade não é qualidade. Hoje eu não quero entregar 50 noivas no final de semana. Eu quero entregar 5, 6, mas com excelência. Isso fez toda a diferença. Na minha precificação, hoje eu ganho como se eu entregasse 50 noivas.
Porém, as 5, 6 que eu entrego com total dedicação, com o que tem de melhor, mais moderno, com os melhores ajustes, com as melhores finalizações. Então, o mercado ele não é carente no sentido de precificação. Eu não preciso prostituir o mercado para ter cliente. Eu consigo ter clientes, bons clientes, que vão entender o meu valor e vão pagar o meu preço. Isso é posicionamento. Maravilha. Agora, o recado para essa noiva ou para essa mãe de debutante que quer encontrar em alguém, né, a realização daquele sonho, porque você não vende um produto, é um sonho agregado. O que você fala para essa noiva e para essa debutante? Sobre você, sobre o que você entrega, sobre o que a Eugênio Braide e a Isabelle Noivas entregam. Carol, do mais profundo do meu coração, eu digo aqui para essa cliente, para essa noiva, debutante, mãe da noiva, mãe da debutante, que eu quero encontrar o seu coração aberto a essa experiência, a este relacionamento. O Carlos, ele é um ponto de acolhimento. Eu vou entender, eu vou te ouvir, eu vou fazer o meu melhor. Então, Carlos Eugênio e, consequentemente, Isabelle Noivas partilham desse DNA. Eu quero que você entenda que eu não sou um oposto, eu não estou aqui para vender por vender. Eu quero que você tenha essa empatia mesmo e tenha certeza que eu vou dar o melhor de mim. E a minha equipe está ali comigo também. Acertamos sempre? Não. Mas nós somos abertos a entender e a ter esse comprometimento com o seu sonho. Então, a Carlos Eugênio, a Isabelle, ela é esse lugar de encontro, esse lugar de família, esse lugar de realizar. Então, é um pouquinho sobre isso. Maravilha. Vamos para o bloco final. Espero você mais vezes quando tiver todos esses lançamentos aí e que você possa também nos indicar. E é muito importante que, olha, que cultura a gente vai criar aqui, né? De validar outros profissionais, mas principalmente validar você que é consumidor. Então, a cada um que vier, né, foi o fulano que me trouxe, que validou o meu trabalho, e que a gente comece de novo a se indicar, a se conectar. Eu acho que conectar. essa pluralidade, nós somos tão mais fortes, unidos. Sim, né? muito. Que essa cultura de individualidade ela passe, porque Só atrapalha. só atrapalha. E o tempo todo, nós, enquanto empresários, estamos ouvindo aí, ei, vai quebrar, vai fechar, olha a economia. Que a gente se une e veja, não, a gente está aqui, nós, além de sermos brasileiros, nós não precisamos desistir porque a gente trabalha e não é sobre isso. Se nós nos unirmos e nos fortalecermos enquanto um grupo, Exato. tudo de melhor pode acontecer e nós estaremos sempre entregando o melhor, né, para quem está aí querendo nos consumir. Então, vamos para o quadro final, que é na ponta da língua, onde eu falo uma palavra e você completa essa palavra ou o que você pensa. Pode ser até uma frase, não mais que isso, ok? Tá. Empreender é? Empreender é um exercício diário. Honestidade é? Inegociável. Erro é? Erro é necessário. Cliente é? Cliente é também complicado. Sonho é?
Sonho é combustível. Sucesso. Consequência. Brasília. Brasília é uma paixão. O maior desafio. Eu tenho 2 grandes desafios: gestão de pessoas e gestão financeira. Deus. Tudo. Moda. Moda é atemporal. Boa. Cliente. Parte de um todo. Sem cliente, o comércio não é comércio, o dinheiro não tem sentido, os sonhos ficam a esmo. Então, cliente é parte de um tudo, de um todo. Exato. Cliente. Arrasou com seu cliente. Obrigada, foi um prazer te conhecer, conhecer sua foi meu. história. Verdade, obrigada mesmo. Volte sempre. Páginas Amarelas vai estar aberto aqui para você. O sofá está confortável? Super confortável, Então, gente. tá bom. Fiquei muito confortável também ao seu lado. E para você, cliente, com tudo isso que você falou, é parte do todo e é para você que a gente está fazendo esse trabalho. Eu espero que você compartilhe com outras pessoas e nos tenha aqui como esse lugar não perfeito, mas de procurar com toda honestidade e credibilidade mostrar empresários, produtos, marcas que realmente respeitam você, assim como a Eugênia acabou de trazer. E como sempre, vou deixar aqui na descrição onde encontrá-lo, as redes sociais, ok? E até o próximo Páginas Amarelas.